bondade te dei. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela bondade do Senhor, pela misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Senhor, eu quero nesse momento, Senhor, orar por essa chuva, Pai, dizendo que essa chuva já bastou. Ela já bastou, Pai, porque ela é bênção. Mas quando a chuva vem demais, Pai, ela traz consequência. Tem muitas pessoas lá fora, Senhor, que estão desabrigadas. Muitas pessoas lá fora que estão com seus carros nas ruas. Mas nós declaramos, Pai, que essa chuva agora está finalizando agora, em nome de Jesus. Chuva, eu digo para você, cesse agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas que estão chegando na igreja, elas vão chegar. E elas vão sair daqui para suas casas, a pé enxuto, em nome de Jesus. Mas eu não poderia falar sobre missões se eu não colocar diante do Senhor as nações. Tudo começa com oração. Para Jesus vir, precisamos orar para que esse evangelho alcance as nações. Abacuque 2,14 diz: toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas para que a terra chegue, essa profecia venha se cumprir, nós precisamos orar. Nós precisamos interceder pelas nações para que as portas do evangelho sejam abertas. E que nós possamos também dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor diz na sua palavra que toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E nessa noite nós colocamos diante de Ti, Pai, os continentes. Colocamos diante de Ti, Senhor, a América do Sul. Colocamos diante de Ti, Senhor, a América Central, a América do Norte. Colocamos diante de Ti, Pai, a África, a Ásia, Senhor, a Europa, a Oceania, porque o Senhor é o Deus das nações. O Senhor é o Rei de toda a terra. E toda a terra, todo olho verá a salvação de Deus. E nós declaramos para esses povos, como a Tua palavra diz lá em Timóteo, Pai, que antes de tudo, devemos orar por todos os homens. E colocamos diante de Ti todos os homens. Aqueles que não ouviram a Tua palavra. Aqueles que já receberam a semente, mas não tomaram a decisão. Nós declaramos esses homens tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho. Nós declaramos esses homens, Pai, recebendo pessoas onde eles estão. E os falamos da Tua palavra. Falamos dessa palavra poderosa que mudou as nossas vidas. Nós declaramos vida de Deus para as nações. Nós repreendemos toda a força do mal que quer atrapalhar o avanço do reino de Deus nas nações. E declaramos: nações, você pertence ao Senhor. Oramos para presidente de nações, por aqueles homens que estão à frente de nações, se rendendo aos pés do Senhor. Oramos por pessoas para que foram chamados para estarem juntos, assistindo esses homens, tendo a oportunidade de levar a palavra, levar o Teu evangelho para eles. E oramos pelos nossos missionários, Pai, por cada homem e cada mulher de Deus, Senhor, que tiver a ousadia, a coragem de ouvir a Tua voz, de sair da terra, da sua parentela e ir para as nações. Declaramos que eles não vão, Pai, fazer um trabalho vão, um trabalho inútil, mas eles vão trazer um resultado. Nós declaramos, Pai, não vai faltar, mas sobrará. Não vai faltar, mas sobrará. Declaramos saúde divina nos corpos deles. Declaramos força, declaramos vigor. Mas eu oro principalmente, Senhor, aquilo que o Senhor falou lá em Mateus 9, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Devemos rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E nós rogamos a Ti, Senhor, para que o Senhor envie os trabalhadores. Mas eu não só rogo, mas eu também me coloco, Senhor, e diante de Ti. Envia-me, Senhor. Envia-me, Senhor. Eis-me aqui. Nós declaramos, Pai, que pessoas que foram chamadas para ir para longe, eles não vão, Senhor, procrastinar. Eles não vão, Senhor, enterrar os talentos, mas eles vão cumprir aquilo que eles foram chamados. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por o privilégio,
pelo privilégio, Senhor, de fazer parte da igreja que está pronta para a grande colheita dos últimos dias. A igreja que está se preparando, Senhor, para a tua vinda, para vir buscar uma igreja gloriosa. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, muito obrigada. Daqui a pouco eu chamo vocês. Podem sentar. Aleluia. Vocês estão bem? Aleluia, eu estou bem, graças a Deus. Graças a Deus, o Senhor tem sido bom, é verdade. Como vocês têm visto, né? Eu coloquei o pastor pediu para a gente colocar um vídeo aí em relação à minha ida, a próxima ida para Angola, amém? Para quem não sabe, eu estou me preparando, na realidade eu já dei entrada lá com o pastor de Angola, ele já deu entrada lá, eu falei com ele essa semana, ele disse que está com a MC já, o processo para que eu possa dar entrada aqui no Brasil no visto. Então, vai ser um visto de 1 ano, amém? A igreja fica orando, amém? Um visto de 1 ano. Pode ser que eu volte antes e eu penso em ir de lá dar uma passagem para Portugal, passar uns meses em Portugal. Inclusive, o pastor de lá já está sabendo. E nós vamos, né, dar uma ajuda lá ao casal pastor Samuel e Kaline, que já estão lá na província de Huila, lá em Angola, na cidade do Lubango, que é uma cidade, a segunda maior depois de Luanda. Então, eles estão lá, já foram para lá, tiveram uma direção para iniciar uma obra. Inclusive, já tem até o Instagram da igreja, Verbo da Vida Huila Lubango. Então, nós, a igreja do Senhor, temos essa responsabilidade de estarmos orando. E tem um vídeo aí do pastor Samuel que ele enviou para mim, para a igreja ver em relação a essa viagem, essa missão. Pode passar o vídeo, por favor, Bruno. Glória a Deus. Olá, graça e paz. Nós somos o pastor Samuel e Kaline Bernardo. E nós estamos aqui no Lubango, em Angola, para iniciar uma obra poderosa, grandes coisas tem Deus para fazer nesse lugar. E nós estamos aqui para agradecer, em primeiro lugar, a Deus e a vida também do pastor Emiliano e Maísa e toda a Secretaria de Missões, o envolvimento da Igreja Verbo da Vida Canaã, pelo envio da missionária poderosa Gel. Gel, nós estamos aqui lhe aguardando. Há muito trabalho para ser feito e você será uma grande bênção nesse lugar. Então venha logo, nós estamos aqui com expectativa, aguardando a sua vida. E igreja, você pode ter certeza que o seu galardão será grandioso, porque você está lançando uma boa semente em uma boa terra. Tchau. Tchau. Então, para vocês saberem, né, que eu estou indo para a Anadia, né? Missões é movimento. Missões é movimento. Então, eu estou indo para a Anadia, como eu falei. A gente deu início ao trabalho numa casa lá. Passamos os 6 meses. Estamos em outra casa. Esse pessoal estava sem congregar, que é a irmã Márcia, que deve estar assistindo agora, o seu pai Mardoqueu e seu esposo Enoque. E estamos dando discipulado lá. Amém? Nós passamos pelas matérias já estamos está falando sobre cura. Amém? E essa próxima semana eu estou indo para lá. E estou me preparando para a gente ir para Angola. Amém? E a mensagem dessa noite, o que é que você tem? O Senhor falou muito para mim sobre os Campos Brancos. O Senhor falou comigo sobre nós somos as testemunhas da grande colheita. A Bíblia diz lá em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, da palavra de Jesus, do Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A gente sabe, amados, todo mundo aqui, a maioria fez o rema, né?
sobre a criação, que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus parava por sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a Trindade estava lá. Jesus estava lá com Deus. E ele veio, como lá em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez um ser humano e ele veio do céu e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então João mostra para nós o Deus missionário que veio aqui na terra para salvar o mundo na pessoa de Jesus Cristo. O primeiro missionário foi Deus, porque lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu gosto dessa mensagem que está lá. Eu estava lendo muito esses dias o livro de Reinhard Bonnke, que fala sobre o tempo estar se esgotando. Eu já li várias vezes esse livro. Todas as vezes que eu leio, eu fico avivada. Sabe que nós precisamos nos avivarmos ouvindo esses homens que fizeram a diferença, esses homens cheios da unção, que deram a vida deles pelo Evangelho. E ele diz uma frase que marca a minha vida. Ele diz que Deus amou tanto o mundo que resolveu dar tudo. Repita comigo. Deus amou tanto o mundo que resolveu dar tudo. Então, como diz uma ministra, né, em forma de dar, ninguém ganha de Deus. Aleluia! Então, o Evangelho de João apresenta o Deus missionário na pessoa de Jesus Cristo, que veio aqui na terra para salvar a humanidade. Aleluia! E a Bíblia diz em Gálatas 4,4 que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. Então, Jesus Cristo veio no tempo certo, no tempo programado por Deus, no Cairó de Deus. E esse é o tempo, amados, de nós irmos. Eu sei que eu já falei aqui algumas vezes, nem todos foram chamados para ir para fora, como eu fui chamada, e ai de mim se não for. Sabe que para mim seria muito tranquilo se eu ficasse por aqui. Eu gosto demais, eu vou para o shopping, vou passear, vou para Nadia, pego uma van, a van com ar-condicionado. A van com ar-condicionado. Meu irmão me pega lá na cidade vizinha, Maribondo, me traz. Não é verdade? Quando eu cheguei aqui de Angola, eu disse, meu Deus, olha para isso. Eu estou aqui nesse ônibus sozinha, para cima e para baixo aqui. E lá quase eu só andei só umas 2 vezes, que a menina disse que eu fui desobediente, mas eu fui. Amém? A gente que faz missões, a gente quebra algumas barreiras. Se você é daquele homem e mulher de Deus, que acha tudo certinho, tudo arrumadinho, que você segue aquela cartilhazinha ali, então você não pode fazer missões, porque você é muito perfeitinho. E você sabe que os discípulos eram muito ousados. Aleluia. Para fazer missões tem que ser muito ousado. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz em João 6, eu sou o pão do céu, que dá a vida ao mundo. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus tinha uma vontade, mas ele não fez a vontade dele, mas a vontade daquele que enviou. Se nós estamos aqui na terra, nós estamos na igreja, nós estamos frequentando esses cultos que a gente vem para cá, é para a gente ficar cheio, para a gente sair lá fora e ganhar as pessoas. Eu gosto muito, do testemunho de João. Quando a gente vai falar sobre testemunho, então João, antes de Jesus vir, João testemunhou. João falou da vinda dele. E agora nós, a igreja, estamos nos preparando e devemos pregar, nos anunciar a segunda vinda de Jesus. E João, quando viu Jesus, disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as pessoas começaram a seguir Jesus. Aleluia. E ele diz, eu sou o pão que desceu do céu.
E o pão e o que eu dou do céu, a minha carne. Vamos lá para João 6. Evangelho de João 6. Deus é bom. Deus é fiel. É João 6,32. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Lá no 35. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Há uma fome lá fora, há uma sede lá fora. Às vezes nós estamos vendo algumas coisas na internet e a gente às vezes se assusta com as coisas que estão acontecendo, não é verdade? E às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente começa a querer julgar. Mas Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Nós não temos, amados, esse direito de estar julgando as pessoas do mundo. Já tem que julgar a palavra. A nossa missão aqui na terra, como filhos de Deus, é cumprir o ID, é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho. Sabe, amados, eu nunca imaginei assim, que eu iria para um lugar que eu fui lá em Angola, para aqueles lugares que me relatou a minha infância. Eu lembro que nasci na cidade, no Jiquiá do Sá. Eu até já escrevi até uma parte de um livro, que eu vou escrever um livro que está no meu coração, do Jequiá do Sá para as nações. Jequiá do Sá era um buraco, era lá dentro das grotas. E lá a casa do meu pai era uma casa de taipa, com aqueles banheiros que vocês sabem que tem um buraco. Quando eu cheguei lá em Angola, amado, que eu fui para aquele bairro da Lenha, que eu vi aquele banheiro lá, banheiro não, aquele quarto lá atrás de banho, que chama lá casa de banho. Eu disse, meu Deus, o Senhor me tirou de lá para trazer para cá, para eu agora sair de lá para resgatar os que estão aqui, para sair dessa vida, para falar sobre prosperidade. Aleluia. E hoje eu estou feliz da vida, porque as casas que eu levei a palavra, a mulher está diaconisa, a outra também, as famílias lá na igreja se fortalecendo. Nem o trabalho no Senhor é vão. O que você faz aqui na igreja, o que você veio fazer aqui hoje à noite, na mídia. Você está aí atrás na mídia, escondidinho aí na mídia, não é vão. Porque você só não prega no púlpito e você não faz falar na palavra, mas a sua vida fala. Paulo disse que nós somos carta escrita. Não com letra, mas com espírito de vida. As pessoas têm que olhar para mim e ler. Aí eu pergunto, quando as pessoas olham para mim, para você, o que é que eles estão lendo? Já estou mudando tudo aqui, meu Deus. Vamos mudar, vamos voltar. Vamos voltar para cá. Sabe, amados, a gente vê Jesus Cristo ele falando que ele iria voltar, ele ia mandar o Consolador. E esse Consolador está em nós. Todos aqui nasceram de novo, estou vendo todo mundo aqui é da igreja. E o Espírito Santo, a Bíblia diz lá em Atos 1:8, mas receberei poder, dunami, poder em depósito, dinamite, capacidade, habilidade. E o poder para quê? Para ser testemunha. Se nós não estamos sendo testemunha, esse poder está inoperante. E serei minha testemunha em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Como eu falei, é simultaneamente. Um está aqui em Alagoas, outro aqui está no Canaã, outro está em Anadia, está em Boca da Mata, outro está em Recife, outro está na Bahia, outro está no Chile. Simultaneamente. Uns estão aqui pregando, outros estão pregando lá. Mas o poder dinamite, o poder dunamis, o poder explosivo para testemunhar. Quando você abrir a sua boca, não vai ser você que vai falar, nem eu que vou falar, mas é o poder do Espírito Santo dentro de mim e de você.
Desde que eu nasci de novo, que eu fui discipulada. Por isso que eu amo discipulado. Eu amo discipulado, porque o que me firmou para ser essa mulher que tem essa ousadia para sair, foi que eu tive uma base de discipulado muito forte. Muito puxão de orelha. E ainda hoje recebo alguns, porque é para crescimento. É a base que me deu, foi o discipulado. Assim como os discípulos falaram, todos os dias, de casa em casa, não paravam de anunciar Cristo. Aleluia. Então João testemunhou de Jesus e Jesus testemunhou dele mesmo, porque ele disse, eu sou o pão que dá vida ao mundo. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, isso é muito forte e tem a vida eterna. E nós aqui já comemos dessa carne, então tomamos desse sangue. Mas tem pessoas lá fora que precisam receber cura. Isaías 1,5 diz. Isaías 1,5. Eu gostei muito quando esse livro, o tempo está se esgotando. Se tiver aí na livraria, compre. Isaías 1,5. Aleluia. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuas em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Ele está falando. A cura para a humanidade é o Evangelho. E negar às pessoas o Evangelho é deixar que um doente terminal, ele morra. O mundo está doente. E eu e você temos o remédio. Eu e você temos a saúde do povo. Eu e você temos a resposta. Nós temos a resolução para a vida deles. E se eu e você não pregarmos o Evangelho, eles vão morrer. Pessoas estão caindo no buraco. Sabe o que eu pensei quando esse balão caiu? Eu disse, Senhor, tomara que tenha dado tempo para as pessoas se arrependerem e clamar pelo Senhor. Quando essa moça lá caiu lá no vulcão, eu disse, Senhor, se o momento que aquela moça ficou ali, ela tenha pedido perdão e ela tenha se arrependido, ter ido para o Senhor. Às vezes nós estamos frios. Às vezes as coisas do mundo têm cegado a gente, crente. Às vezes as coisas desse mundo têm trazido a gente para querer a glória deste mundo. Às vezes eu peço perdão a Deus, porque eu disse, Senhor, esse ano será que eu não ganhei nenhuma vida para Jesus? Como o pastor Tarcísio falou aqui, essa igreja vai crescer se cada um fizer a sua parte. Não é o pastor, não é a Maísa, não é o pastor Bruno. Nós fazemos parte do crescimento dessa igreja. Você e eu somos responsáveis por essas cadeiras estarem vazias. Nós somos responsáveis. Estamos esperando que as pessoas venham. É lícito convidar para vir para o culto. E nós nos alegramos quando as pessoas vêm para os cultos. E elas recebem Jesus. Mas é lá fora que está a seara. Vamos para João 4. A Bíblia diz em João 4 sobre aquela passagem da mulher samaritana. E eu sempre gosto de ministrar sobre aquela mulher samaritana. Ela teve um encontro com Jesus no poço, não é verdade? E aquela mulher ela já tinha ouvido falar. Então aquela mulher já tinha semente. Por quê? Quem plantou aquelas sementes? Foram os profetas, João Batista. Aquela semente, porque a mulher disse bem assim, olha, eu tenho uma dúvida. Já que eu estou vendo que você é um profeta, me tira essa dúvida aqui. Quantas pessoas vêm para a gente que quer tirar dúvida, não é, do Evangelho? Ele disse, me diga uma coisa, nós samaritanos adoramos nesse monte aqui, era o Monte Gerazim. Mas vós, judeus, disse que é em Jerusalém. Aonde é que a gente deve adorar? Me diga aí, responda, já que você é o profeta.
Ele disse, mulher, chegou a hora. Vai chegar a hora, e já chegou. Um dos verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. É esse que os pais procuram. Estava falando ali, amado, que os adoradores eram aqueles que é nascer do Espírito. É aqueles que têm uma vida em Deus. Não é uma questão do lugar, é a questão que a adoração é no Espírito. E nós somos o Espírito, nós somos os adoradores. Deus não precisa mais procurar a gente. Ele já nos achou. Mas tem adoradores que precisam ser procurados lá fora. Ele está procurando aqueles adoradores lá fora. Tem gente adorando imagem, adorando pessoas, idolatrando artistas, idolatrando pessoas. E somos nós que somos adoradores, que somos responsabilidade de ir lá buscar aquelas pessoas. Para mostrar para elas que já foi feito o sacrifício na cruz por elas. Aleluia. Eu não botei o versículo aí, vou botar, viu? Vamos lá. Mas eu não quero me deter muito aqui na mulher, eu quero me deter na parte que ela está lá. Quando ele diz assim, chama o seu marido e vem cá. Ela disse, eu não tenho marido. Aí ele, pelo espírito da profecia, ele disse, bem disseste, porque tivesse sim que esse teu tal não é teu. Aí ele disse, eu vejo que você é profeta. Quando ele perguntou, nossos pais adoravam neste monte, Jerusalém é que deve ser adorado. Mas aí o que eu acho muito importante, que aquela mulher, quantos dias aquela mulher, ela não ia para aquele lugar buscar água? Quantos dias ela ia? Aquilo ali era uma coisa que ela fazia diariamente, meio-dia, no escondido. Mas eu comecei, o Senhor me deixou no meu coração a respeito dela. Eu disse, meu Deus, como que aquela mulher ela ia escondido? Ela ia buscar a água no lugar, na hora em que ninguém ia, porque era meio-dia. E naquele momento ela teve encontro com Jesus, que mudou a vida dela. E naquele momento ela deixou aquele que ela ia fazer. Deixou o seu pote lá. Deixou o seu cântaro lá. Ou seja, ela tinha uma responsabilidade ali. Ela tinha algo para fazer. Mas aí ela deixou aquilo que era secundário e foi buscar aquilo que era prioridade. Ela deixou o cântaro e ela foi lá. Agora eu fiquei imaginando como é que aquela mulher tinha 5 maridos, agora do 6º não era dela. E ela agora vai dizer para os homens, para a cidade, que vamos ver um homem. Não é verdade? Vamos ver um homem. Se aquela mulher não tivesse ela foi revestida do Espírito. Aquela mulher foi forte. Aquela mulher já não era mais aquela mulher que tinha ido buscar água, que era rejeitada, que as pessoas não queriam ter contato com ela. E ela foi. E ela foi para a cidade e ela contou, venham ver um homem, venham ver. Ou seja, o que isso nos mostra? Independente de você saber o rema todinho, escola de missões, mas se você tem um encontro com o Senhor, você tem desejo de falar para as pessoas sobre Ele. Sabe o que está acontecendo na igreja agora? É que a igreja parece que está tão esfriando, que ela não tem mais nem coragem de falar. Já estão cheios da palavra. Cede de falar do evangelho, estão falando de quem está pregando por aqui, se está uma vírgula, um ponto, ou se esqueceu. Porque quando a gente está sem fazer evangelismo, sem falar do evangelho, a igreja fica estagnada, falando das pessoas, fofocando, falando de um e de outro. Por quê? Porque deixamos a prioridade. E aquela mulher foi. Aí chegaram os discípulos, foram comprar comida, disse, mestre, come. E a Bíblia diz que ele rogou, por favor, Jesus, coma. Mas naquele momento ali, ele disse que tinha uma comida que ele não conhecia. Ele estava naquele momento com aquela mulher, com fome, com sede, cansado da viagem. Mas ele não parou, ele disse, não, essas coisas aí, olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida consiste em realizar a vontade do meu Pai. Comida natural era importante, mas naquele momento ele queria alcançar aquela mulher. Naquele momento ele tinha uma prioridade, que o alimento natural ficaria para depois. Nós precisamos, sabe, querida, a gente colocar as prioridades. Quais são as prioridades para mim? Se eu tenho uma visita para fazer, para uma pessoa que está doente, para uma pessoa que precisa do evangelho, eu não vou deixar para depois porque eu preciso ir ao shopping comprar alguma coisa. É lícito ir, é lícito, mas tem momentos na nossa vida que tem uma escolha. Precisamos escolher.
Aleluia. E eu gosto muito, né, que quando essa mulher está vindo, Jesus começa a ver que naquele tempo aqueles homens vestiam uma bata branca, não é verdade? Mas aquilo ali, Jesus quis trazer uma analogia de uma coisa natural para trazer algo espiritual. Ele falou de plantação e falou sobre colheita. E ele falou sobre os campos. E é verdade que existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Mas ele está falando ali de urgência. Ele disse, erguei os olhos e vede que os campos estão brancos para a ceifa. Igreja, verbo Canaã, nessa noite, o Espírito Santo disse para mim e para você, levanta os seus olhos e veja. Os olhos espirituais, para que você possa ver que os campos estão brancos para a gente pregar, porque Jesus está voltando. Aí ele disse aqui, ó. A minha comida, no 34, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita? Mas olhe e vejam. Levante. Tem versões que diz erguei, outra levanta os olhos e vê. É ver como Deus vê. É ver pelo Espírito. Essa palavra erguer está no grego, é para levantar, se erguer, olhar. Nós precisamos estar com o nosso coração, amados, desejoso dessa vinda e desejoso de chegar lá fora e pregar o Evangelho. Diz aqui, ó, vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. Amados, vamos semear, nós vamos colher, e o resultado vai ser a vida eterna. Mesmo com isso, a gente tem galardão, a gente vai receber galardão, porque a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio e tem coroa. E ele está falando aqui que os campos ergo branco há uma urgência. Existe um tempo de plantar, um tempo de colher, mas ele diz que está se aproximando, que não é mais tempo, o Evangelho tem urgência. Nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas. O poder que está aí dentro de nós, o poder dinamite, é para que eu e você abramos essa boca bem linda que nós temos e falemos da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo está dentro de nós, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E como é que eu devo ser testemunha, irmã Gel? Eu já fui pregar com algumas pessoas sobre Evangelho e eu vi que a pessoa foi pregar, quase que ela pregou o rema todinho, falou sobre unção. Falou sobre, eu vou resolver esse problema. 1 hora a pessoa falando ali com a pessoa. Eu fiquei agoniada, eu digo, meu Deus do céu, eu vou ali. Eu cheguei e disse, eu quero dizer uma coisa para você. Deus amou tanto você, que Deus sofreu por você. Na colheita há um tempo de plantar. Há um tempo de semear. Aquela mulher já tinha sido semeada, mas aquela mulher também trouxe os seus feixes. Cadê os meus feixes e o seu? Aleluia. Esse ano é o ano do extraordinário, mas eu quero dizer para você, não tem algo mais extraordinário do que uma vida rendida aos pés do Senhor. Não há algo mais extraordinário do que a gente ganhar uma vida para Jesus e trazer para a igreja e fazer o rema e ver aquela pessoa sendo transformada. Porque eu fui transformada por essa palavra. Eu nunca tive vontade de me afastar do Evangelho, nunca. Porque eu fui tratada, eu fui cuidada. Eu fui aquela pessoa que foi colher, a colheita, foi limpando a plantação. Aleluia. Vamos para Atos 4. Aleluia. Vamos falar sobre os discípulos. Pedro testemunha de Jesus. E Pedro falou sobre a mensagem lá em Atos 10. Fala sobre Pedro e Cornélio, não é verdade? 2 homens tiveram uma visão, um em Cesareia e outro em Jope. Um anjo apareceu, o Pedro teve uma visão daquele lençol com aquele tipo de animais, não é verdade? E ali foi uma visão que Deus deu a Pedro para que Pedro, quando chegasse aqueles homens, ele soubesse que ele não ia pregar só para os judeus, ali ele ia pregar para os gentios.
Cornélio foi o primeiro ocidental, primeiro italiano que recebeu Jesus. E eu quero dizer algo para você. Às vezes a gente pensa que a gente vai pregar o evangelho só na África, porque aquele povo, tem gente que é pobre, mas a Bíblia diz que ele era um centurião, ele era um homem que coordenava 100 soldados, ele era um homem italiano, ele era um bem instruído, ele era um homem bom, piedoso, que dava esmola e de contínuo orava a Deus, mas ele não tinha salvação. Isso mostra para mim e para você que as pessoas boas também precisam de Jesus. Ele era um homem bom. Mas ele disse, manda chamar Pedro. Ele vai dizer palavra para você, que vai te levar à salvação. Tem muitas pessoas que a gente conhece, que a gente pode até achar uma pessoa boa. Não pense porque você vê que uma pessoa é boa, que ela tem salvação, não. Não pense. E Pedro teve, Cornélio teve a visão, né, do anjo, e Pedro teve um êxtase, quando ele viu aqueles lençóis, e ele foi lá e falou para Cornélio. E quando ele chegou na casa de Cornélio, Cornélio foi se ajoelhar. Ele disse, levante-se que eu sou homem igual a você. Mas eu acho lindo o que Pedro falou aqui, em Atos 10, 38. Ele começou a falar do evangelho, testemunhar de Jesus, e ele disse assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E a unção que estava sobre Jesus está sobre nós. E Jesus andou por toda parte, fazendo o bem. Então a igreja faz o bem, a igreja anda em generosidade, a igreja anda fazendo o bem e curando. Todos, lembra que é uma conjunção? Todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E assim como Deus era com Jesus, Deus é conosco. E ele disse quando? Ele diz lá em Lucas, não se ausente de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, quando o poder veio, no dia de Pentecoste, o poder veio, o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens. E a vida daqueles homens nunca mais foram as mesmas. Por isso que Pedro, quando chegou aqui em Atos 10, ele disse aqui, ó. Eu só quero dar abrir uma aspa para falar sobre aqui. As testemunhas são testemunhas da ressurreição de Cristo. Não testemunhamos sobre habilidades extraordinárias, experiências pessoais ou a respeito de nós mesmos. Testemunhamos a morte e a ressurreição de Cristo. Pela vida de Jesus morremos para o pecado e vivemos para a justiça. Se Cristo vive, então nós também devemos viver. E mais cedo ou mais tarde, as pessoas deverão perceber isso. Se as pessoas não estão percebendo isso na minha vida e na sua vida, alguma coisa está errada. Aleluia. Glória a Deus. E eu gosto muito, né, dessa passagem. Quando eles oravam, os discípulos, as coisas aconteciam. Quando eram perseguidos, se alegravam. Quando pregavam, faziam em poder e demonstração do Espírito. Quando tocavam os enfermos, eles eram curados. Quando eram perturbados, não eram afligidos. Quando eram deixados perplexos, não ficavam em desespero. Oh, meu Deus. Aleluia. Aí eu me lembro de lá em Angola, no dia que teve o assalto, nas casas lá, na base da Jocum. Estava tendo uma festa, aniversário da missionária que estava lá. E a gente estava todo mundo lá no lugar onde fica as reuniões. E eu lembro que eu fui para casa mais cedo com a outra menina. Quando nós chegamos em casa, eu ouvi os gritos da outra moça na outra casa. E a outra menina começou a ficar em desespero, a outra missionária, querendo sair. Eu disse, não saia. Está acontecendo alguma coisa. Aí ligaram para a gente. Os gatunos entraram na base. Entraram na casa do Diego, pularam o banheiro, entraram nos quartos das meninas, levaram isso, pularam. E eu disse, Senhor, muito obrigada, porque eles não entraram aqui.
Eu disse a Deus que eu não ia para a África adoecer, que eu sou portadora da cura. Eu disse para Deus que eu não ia para lá adoecer, nem ficar escondida, e nem ia ser assaltada. E eu voltei de lá. Não fiquei, nenhuma gripe eu tive. Não fui assaltada, porque a boa mão do Senhor estava sobre mim. A boa mão do Senhor está sobre nós. Eu aprendi uma coisa, amados, que hoje eu já entendo uma parte disso, que a gente tem tanto medo. Mas eu não me vejo fazendo outra coisa, pastor. Eu posso dizer como Esther. Foi para um tempo como este que eu fui chamada. Se eu tiver que falar com o rei, eu vou falar. E se eu perecer, pereci. Sabe, amados, existe um som nesse lugar. Não precisa nem eu tocar em vocês, porque eu sei que tem um som aqui. A Bíblia diz lá em Atos 2, que quando Pedro fez aquele primeiro testemunho tremendo, quando ele recebeu o batismo do Espírito Santo, ele disse que compungia seu coração daquelas pessoas que estavam ouvindo, e aquelas pessoas estavam ali, começaram a olhar para dentro de si mesma. A Bíblia diz, os historiadores dizem que era uma dor profunda, que faz a alma chorar. As convenções têm que ser assim. As pessoas têm que ser confrontadas com o seu pecado. Não existe pregação se não tiver arrependimento para poder ter conversão. Geralmente as pessoas que não se arrependem, elas não se convertem de verdade. Essa é uma noite, amados, de a gente colocar a nossa, como está dizendo assim, aliando a visão, né? Como é o nome, pastor? Colocando ajustando a rota. Isso foi tremendo. Eu disse, Senhor, tem tudo a ver comigo. Verbo na vida para todas as nações. Mas precisamos dessa palavra mesmo, pastor. Ajustando a rota. Vamos ajustar a nossa rota. Para onde é que a gente está indo? Para onde é que a gente está indo? É lícito ter carro, é lícito. Mas eu sei que eles só ganharam o carro porque eles têm feito a vontade de Deus. Não precisamos nos esforçar, pastor Bruno. Quando a gente tem um coração contrito e quebrantado, não precisamos nos esforçar para ter as coisas. Porque ele já disse, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Há um acréscimo. À medida que eu vou buscando o reino, que eu vou avançando no reino, que eu vou fazendo aquilo que o reino me chamou a fazer, vem acréscimo sobre mim, vem me alcançando. Em Mateus 16, já estou fugindo daqui, eu vou deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. A Bíblia diz que Jesus que andava, Ele perguntou para os discípulos, o que é que o povo aí diz que eu sou? O povo lá fora tem uma ideia de Jesus. Ah, isso, é aquilo. Ah, Ele cura, Ele salva. Mas Ele disse, e vocês? Quem diz vocês? E vocês, quem dizem que eu sou? E a pergunta para hoje, para a igreja Verbo da Vida Canaã, é o que vocês dizem que Jesus é? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele recebeu do Pai. Precisamos ter revelação do Pai a respeito daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que Ele é. E ele disse, Simão Barjonas, tu é bem-aventurado. Tu é mais que feliz e abençoado com a felicidade, Simão. Porque não foi nem carne nem sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. E agora, Simão, que você diz quem eu sou, de quem você é. Porque quando a igreja tem revelação de quem é Jesus Cristo, a igreja também sabe quem ela é. Ele disse, eu digo que você é pedra. Ei, você é pedra. Rocha. Sobre essa pedra, sobre essa revelação, eu edificarei, eu construirei a minha igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela cresce e ela é edificada na revelação de quem Jesus é. Não de quem eu sou, nem que os blogueiros são, nem que esses ministros do
evangelho famoso são a igreja de Jesus Cristo. Ela é edificada na revelação de Jesus. Ele diz que é construída nessa revelação. E ele diz, porque você tem essa revelação, você é Pedro. Sobre essa revelação que você tem de mim, eu vou construir a minha igreja sobre a revelação de Jesus Cristo. E as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno não prevalecem contra uma igreja que tem a revelação de Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra a sua vida que tem a revelação de Jesus. Ele disse mais, eu te dou a chave do reino. Quando ele disse quem Jesus era, que Jesus disse quem ele é, ele disse, agora você vai ter autoridade, eu te dou a chave. Muitas vezes o diabo está indo contra nós, está alcançando, porque a gente não entendeu que a gente tem a chave. O que você ligar na terra, ligado no céu. O que desligar na terra, desligado no céu. A igreja tem a revelação e tem a chave do reino. Então a igreja vai avançando e as portas do inferno não vai prevalecer. Quando a gente vai pregando o evangelho, as portas do inferno não vai prevalecer contra nós. As portas do inferno não prevalecem. Quando a gente vai, as portas vão recuando, as nações vão recuando, as portas vão abrindo e a gente vai entrando. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que tem a revelação do evangelho. E os discípulos sabiam disso. Aleluia. Eu lembro de Paulo, quando ele chegou lá em Atenas, lá em Atos 17, e ele disse que quando ele chegou naquela cidade, ele se revoltava. Mas não era contra o povo, não. E a gente, às vezes, está se revoltando aí contra o povo. Ele se revoltava, porque ele viu idolatria naquela cidade. O espírito dele se revoltava, mas ele fez algo. Ele foi procurar saber. E ele chegou na cidade, ele viu uma esfinge assim, ao Deus desconhecido. Porque eles atenienses adoravam muitos deuses. Ele disse, ei, esse Deus desconhecido, que vocês aí fizeram isso aí, só esse Deus que eu te anuncio. Há pessoas adorando aí Deus desconhecido. E nós somos a resposta para falar para ela desse Deus conhecido por nós. Aí eu pergunto, será que Deus é conhecido mesmo por nós? Será que Jesus se deu a conhecer para mim? Será que eu tenho a revelação de quem eu sou, da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Mas eu quero dizer algo, que eu tenho um para mostrar alguma coisa ali. Eu quero falar algo. Que eu sempre, quando eu vou orar, o Senhor me dá essa palavra, pastor. Sabe, lá em Atos 2,42. Que às vezes a gente pensa que a responsabilidade da igreja aqui é do pastor, é da liderança. Mas a gente sabe que cada um faz a sua parte. Mas a responsabilidade da igreja avançar e crescer de cada um de nós. Você não fica de fora, nós estamos todos dentro no mesmo barco de Jesus. Mas a Bíblia diz, lá em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Será que nós estamos perseverando nos ensinos que nós temos recebido nessa igreja aqui, através dos ministros que sobem aqui? Ou às vezes a gente fica comparando um ministro com o outro? Eu acho que fulano tem mais poder. Repara, Fernando Leal pregou domingo, está eu hoje aqui. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Existe um modelo de igreja que vai levar o evangelho para as nações. Existe uma responsabilidade que não é só minha, é nossa, que eu tenho que perseverar, uma perseverança nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode continuar. E em cada alma havia temor. Cada alma havia reverência. Às vezes nós viemos para os cultos e ficamos aqui, irreverentes. A pessoa que vai dirigir fica ali. Gente, não vai embora agora não. É um desrespeito. Aonde é que nós vamos chegar? Se o culto nem terminou. Faça como eu vou para o banheiro antes e depois. Já vou antes para poder, quando começar, não ter que sair na metade do culto para não perder. Como é que eu vou chegar mais nações se eu estou com irreverência? Se o modelo de igreja é em temor.
Reverência. A igreja precisa voltar ao temor. O temor, a reverência, o respeito, a honra. Nesse momento aqui que eu estou falando, não sou eu, mas existe uma onda, existe um Espírito Santo que está aqui se movendo neste lugar. Ele não estava quando eu comecei a pregar, não. Ele já estava antes. Quando você chegou aqui, ele já chegou. E ele disse, olha, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então os apóstolos faziam, vocês vão esperar que o pastor Miranda aqui, vão ressuscitar mortos, ele crê para isso, eu creio também, estou junto, também vou. Maísa vai ressuscitar mortos. Se nós estamos aqui, será? Chega um morto aqui, será mesmo? Eles tinham tudo em comum. Falavam as mesmas coisas, não tinha divisão. Tudo era comum. A igreja que Deus vem buscar, essa igreja. E eu tenho orado, o pastor sabe, eu oro nas quinta-feiras aqui. Aí você que pode vir numa quinta-feira de tarde aqui para orar. Quem pode, quem não pode, tudo bem. Aí você não vem um dia levantar essa coluna com o seu pastor. Aí você quer chegar em outra nação? Meu Deus do céu. Ah, não. Porque Deus sabe que às vezes você não quer ir, porque você não vem porque você não quer. Porque a vontade sua ainda estava reinando essa carnezinha aí. Muitas vezes que eu não quero vir também não. Mas eu não faço o que eu quero. A Bíblia diz, né, que Jesus disse, a minha vontade é fazer a vontade do Senhor e realizar a sua obra. Se você ainda tem vontade e você escolhe a sua vontade, eu quero que você venha aqui para frente para você se converter de novo. Aleluia. Glória. E vamos continuar aí o versículo. Vamos lá. O outro capítulo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Meu Deus, é isso que eu creio, né, pastor? É isso que eu oro. É isso que o Espírito Santo de Deus me né, irmã Edileuza? Quando a gente está aqui nas quinta-feiras, sempre que eu vou orar pela igreja, o Espírito Santo de Deus me impulsiona para que seja resgatado na igreja de hoje, a igreja de Antioquia, a igreja de Antiga. Os começos, ajustando a rota, voltando para os começos, para aquilo que é de importância, para que a igreja avance, para que as placas do inferno não prevaleçam. Vamos para Atos 26, que eu já fui para lá, já. Terminar com Atos 26, que aqui Paulo, ele estava cumprindo aquilo que o Senhor falou a respeito dele ir pregar para os reis. E ele foi para o rei Agripa, né? E ele chegou diante do rei Agripa e ele começou a apresentar a sua defesa. Ele foi testemunhar para aquele rei e ele foi chamado para isso. E eu acho muito lindo quando ele fala assim. E no 19, 26, e Paulo terminou dizendo, portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Anunciei a mensagem, primeiro em Damasco e depois em Jerusalém, e em toda a região da Judeia, e entre os não-judeus. E eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer as coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Amém? E eu gosto do 16, que ele fala sobre quando ele teve um encontro com Jesus, na verdade, no 26:15. Então eu perguntei, quem é o Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que eu vou lhe mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus a quem vou enviá-lo. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. E eu quero dizer que isso aqui é para nós mesmos. Nós somos responsáveis para levar a palavra para as pessoas lá fora, para abrir os olhos deles,
para tirar ele da escuridão, da potestade de Satanás para Deus. Ele receba a remissão de pecados e herança entre aqueles que têm a fé no Senhor. Eu quero mostrar aqui, amado, no final, algo que essa semana Deus falou comigo a respeito de missões. E eu comecei a ver a vida de uma missionária, que é Elizabeth Elliot. Pode passar o primeiro cartaz, minha amada. Elizabeth Elliot, ela foi esposa de Jim Elliot, um missionário que foi morto pela tribo Hauaruane no Equador. Esses missionários eram 5 casais e o Jim Elliot tinha uma menina de 8 meses. E eles oraram muito tempo para que eles pudessem pregar para essa tribo. E muitas pessoas já tinham ido lá no Equador e tinham morrido, assassinados. E eu fui ler a história, disse que eles passaram meses com um avião, jogando alimentos para a tribo para conseguir convencê-los. E eles foram para essa tribo, e nesse dia eles desceram do avião, na margem do rio, e ainda conseguiu falar com alguns deles, eles viram o avião, entraram no avião, mas depois eles foram mortos por essa tribo. Mas a mulher dele, vamos ler aí essa parte aí, pode colocar, Bruno, no meio. Elizabeth Elliot, a mulher que voltou para evangelizar o povo que matou seu marido. Continue. Era 1956. Jim Elliot e outros 4 missionários foram mortos pelo povo Hauaoriane, no Equador. Elizabeth perdeu seu marido, sua segurança e os planos que tinham juntos. Qualquer um teria ido embora, mas ela fez o oposto. Pode continuar. Com a filha pequena nos braços, ela tomou a decisão que ninguém esperava. Voltou para evangelizar aqueles que mataram o amor da sua vida. Continua. Ela entendeu algo que poucos entendem. O evangelho não é sobre vingança, é sobre redenção. Ela não viu assassinos, viu pessoas que precisavam conhecer Jesus. Ela não buscou justiça própria, mas confiou no chamado de Deus. Ela não deixou a dor ser maior do que a sua missão. Pode passar. E o resultado? O povo Hauaoriane foi alcançado por Cristo. Humanamente isso parece impossível, mas Elizabeth sabia que perdoar não era uma opção, mas era um reflexo do amor de Cristo. Continua. Mantenha o seu coração tranquilo e deixe tudo nas mãos que foram feridas por amor a você. E eu gosto muito dessa frase, mudou a minha vida. Ele disse, não é tolo aquele que dá o que não pode manter, para ganhar aquilo que não pode perder. Diga comigo, não é tolo aquele que dá o que não pode manter, para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que dá a vida. E ele escreveu essa frase anos antes de ele ser assassinado. Pode subir o grupo de louvor. O Senhor falou comigo muito essa palavra aí. Eu pedi perdão a Deus por às vezes estar negligente, porque eu não sei você. Eu sempre quero fazer mais, eu quero ir mais. Agora estou indo. Já me disseram que tem um lugar lá que nem a lenha. Tem tribo, tem aquelas mulheres daqui que usam aqueles colares assim que crescem. E eu disse, Senhor, eu vou. Gálatas 2,19 diz, em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que completa a minha carreira de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Nós ainda estamos, amados, com a nossa vida preciosa. Mas a Maria vai cantar a música da colheita, mas eu quero fazer um apelo nessa noite aqui. Você que veio aqui nessa noite,
que você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou você está afastado dos caminhos do Senhor, e você ouviu essa mensagem, e você sabe no seu coração que precisa se arrepender e confessar Jesus como seu Senhor, vem aqui na frente agora. Você que já pregou até, que estava afastado, e com essa mensagem você entendeu que você precisa voltar. Aleluia. Tem alguém aqui? Você que ainda não recebeu o batismo do revestimento do poder, que é o batismo do Espírito Santo, que é a evidência de falar em outras línguas. E é o poder dunamis, o poder dinamite, para testemunhar. Se você ainda não tem, pode vir aqui na frente que você vai receber o batismo do Espírito Santo. Mas se você está aqui também, você está com alguma dor, alguma enfermidade, eu creio que, como eu estava orando, o Senhor falou que algumas pessoas iam receber a cura sentadas nos seus lugares, ouvindo a palavra, porque a unção não é minha, a unção é de Deus. Mas mesmo assim, que você ainda está em dúvida e quer receber oração para a cura, pode vir também. Aleluia. E Maria vai cantar esse louvor, vamos ficar de pé. Eu creio que Deus tem algo. Aleluia. Você que está frio. Aleluia. Diz, mas já eu estou tão fria. Eu preciso de uma